Portugal forma professores para caixas de supermercado. O pior cego é o que não quer ver. Felizmente que a língua portuguesa possui expressões completamente elucidativas das ações funestas com as quais nos deparamos diariamente. O problema do rejuvenescimento da classe docente há muito que já era um problema preocupante, muito antes da pandemia começar. Como outros vários assuntos, a pandemia apenas veio trazer à luz o que os mais atentos já tinham tentado alertar, mas como já é costume, ou foram ignorados, silenciados ou até mesmo comprados. Quando se fala apenas de um cenário de falta de docentes a partir do ano letivo de 23-24, demonstra-se uma completa falta de noção da realidade atual. Os estudos feitos pelo Ministério da Educação acerca do que poderá acontecer à classe docente do país saltam um ponto talvez dos mais importantes, e esse ponto passa por perceber a razão pela qual os jovens já não têm interesse na área do ensino. Como é apresentado na notícia do passado dia 5 de janeiro de 22, pelo Jornal Público, o número de estudantes inscritos em cursos superiores da educação caiu cerca de 70% desde o início do século. Sendo que este acontecimento é justificado da forma mais simples e vaga possível. A profissão não é atrativa para os jovens. Enquanto assim for, não vamos resolver o problema. Para entender esta tendência alarmante, temos de olhar atentamente para a forma como os professores, ou jovens formados para esta área, são apresentados ao mundo do trabalho. Olhando para as condições financeiras que um jovem professor ofere, talvez se encontrem justificações mais do que suficientes para entender o porquê de se perder o interesse. Com salários baixíssimos, sem qualquer respeito por uma das mais importantes profissões do nosso país, uma profissão que vai muito além do horário que cada um recebe, em que se perdem horas de vida pessoal em troca de absolutamente nada, onde ao contrário do que é apresentado publicamente, o salário da maior parte dos professores não chega aos 1.300 euros brutos por mês, antes dos descontos, em que as suas carreiras estão congeladas, e apesar das inúmeras formações que são obrigados a fazer, nada muda. Com este panorama, e mesmo não sendo de todo justo ou apelativo, muitos jovens ainda tentam sair para este mercado de trabalho, precisando de estudar cerca de 17 anos, com todos os custos inerentes a isso, para no fim acabarem a trabalhar em caixas de supermercado. Não querendo menosprezar esta categoria profissional, mas para quem estuda e investe o seu tempo e dinheiro durante 2 gerações, é desmotivador. Para além disto, um professor, ao longo da sua carreira, vê-se obrigado a mudar de habitação uma vez por ano, fazer quilómetros e quilómetros para dar aulas, sem qualquer apoio estatal, causando, para além dos gastos financeiros, um enorme desgaste físico e mental, altamente prejudicial para o exercício da sua profissão, com todo o rigor e paixão, sempre tendo em sua mente a automotivação e a motivação dos seus alunos. Que consequências isto traz ao país? Primeiramente, um aumento de imigração jovem para países onde o trabalho como professor é devidamente respeitado. Se pegarmos, por exemplo, num país como a Escócia, um professor em início de carreira recebe cerca de 6.500 libras, que convertidos para euros dá cerca de 7.802 euros, bastante diferente do que acontece no nosso país. Mesmo atendendo ao nosso baixo custo de vida, a discrepância é muito grande. Para acrescentar este já grave problema, podemos falar dos milhares de alunos que ficam com o percurso escolar condicionado por não existirem professores. No presente ano letivo, estima-se que cerca de 10.000 alunos ficaram sem aulas devido à ausência de professores, sendo isto números simpáticos face à crua realidade. E sendo que a sociedade humana funciona em sistema de bola de neve, este caso não é diferente. Falta de professores conduz a alunos mal preparados, que por sua vez conduz a menos professores e a cada vez menos docentes bem preparados. O resultado final deste processo só pode ser catastrófico. Pensar neste problema a médio prazo, como é proposto pelo Ministério da Educação, é adiar a resolução de um problema que tinha de ser resolvido ontem. É permitir que a situação ainda piore mais, que os professores ainda tenham menos condições e que os jovens tenham cada vez menos futuro. Olhar para Portugal e falar da evolução financeira e social sem dar à educação o valor que ela realmente merece é, no mínimo, irónico e completamente surreal. De forma a terminar, deixar apenas um apontamento. Já decorreram alguns debates televisivos entre os candidatos para as legislativas do próximo dia 30 de janeiro de 22. E é assustador como em aproximadamente 6 horas de debate televisivo, a educação foi falada apenas em menos de 1 minuto. Sendo crítico, temos de retirar destes números que o futuro das jovens gerações e dos estudantes não interessa nada aos políticos de hoje. E se assim for, o futuro mostra-se bastante negro. Cito Coelho Neto: é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.